Que é a pergunta 569. E a pergunta é a seguinte, né? Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? Espíritos errantes, gente, vale uma ressalva, né? Não é espíritos errados. Espíritos errantes é aqueles espíritos que vivem na erraticidade. O que é a erraticidade? A erraticidade é o mundo espiritual, não é que são errados. Então, a resposta dos espíritos é: são tão variadas que seria impossível descrevê-las. Existem, aliás, as que não poderíeis compreender. Os espíritos executam a vontade de Deus e não podeis penetrar todos os seus desígnios. Então, eu convido o nosso irmão Djalma a traduzir como ele entende essa resposta e essa pergunta aos espíritos. No mundo espiritual, a atividade é ampla. A atividade é ampla. É um universo paralelo. Saímos de lá para estagiarmos aqui e voltaremos para lá. E a vida lá, ela é contínua, ela é rica. E todos os espíritos têm atividades a desempenhar. É como do lado de cá. Os mais com afazeres mais importantes, outros com afazeres menos importantes, mas todo ele tem a sua finalidade, o seu objetivo e a sua validade. Eu entendo assim. Então, eles trabalham, eles executam afazeres compatíveis com a sua evolução. Admiro, o que é que você entende? É isso que o Djalma colocou. Nós, enquanto espíritos, nós somos a soma de todas as existências e cada um de nós, de alguma forma, já progrediu. Então, estamos capacitados para exercer alguma atividade. Essas atividades são ligadas a Deus, que é quem dirige tudo, né? A vontade dele, e nós, enquanto espíritos, vamos desempenhar aquelas atividades atribuídas e outras que nós mesmos, enquanto espírito, pedimos, solicitamos. Não tem problema, desde que você faça, e todos esses trabalhos são direcionados para o bem. Pode ser um bem de uma comunidade, de um país, de uma família, não importa, desde que você cumpra aquilo que você se propôs a cumprir enquanto espírito. Então, todos nós temos uma variedade infinita de trabalhos lá do outro lado a fazer, como colocou Djalma, vai depender de cada um de nós ter a capacidade e a competência para fazê-lo. É muito interessante mesmo, porque eu vi uma psicografia uma vez em que o Espírito dizia o seguinte, né? Dizia assim: o mundo em que viveis, ele é um pálido reflexo do mundo espiritual. O que tem aí, temos aqui em grau muito mais evoluído e muito mais ininteligível para vocês. E mais na frente ela acrescentava, ele dizia assim: no dia em que a humanidade dominar sentimentos de caridade, de amor, aí sim eles estarão dando um passo em direção a Deus e passarão a entender cada vez mais a ação de Deus em tudo e em todos. Então, realmente, né, a gente tem uma noção de entendimento do mundo espiritual focado naquilo que a gente entende aqui no material. Mas, com certeza, tem muita coisa aí por debaixo do pano para justificar aquela frase: há mais mistério entre o céu e a terra do que pode imaginar uma filosofia. Então, a gente entende a vida como a gente entende agora. Então, pelo efeito psicológico, pelo efeito psicossomático, quando a gente desencarna, a gente leva essa impressão para o mundo espiritual. Durante muito tempo, a gente mantém essa impressão conosco. E para vocês terem uma ideia, não é pouco tempo, não é muito tempo. Em mesas mediúnicas, por exemplo, eu já tive a oportunidade de dialogar com o espírito que, pela idade que ele falou, ele desencarnou 300 anos antes de Jesus Cristo em uma batalha naval a serviço de Roma. Então, vocês vejam quantos séculos ele passou sem entender que tinha morrido. Então, quando desencarna, por exemplo, muita gente diz assim: por que é que o espírito não vem trazer a notícia de lá? Não vem dizer nada. Já viu alguém que morreu vir dizer alguma coisa?
Aí a gente começa a entender o seguinte: a primeira coisa, nós temos a nossa idade cronológica aqui na matéria. Aqui a gente conta 24 horas, uma semana, um mês. Mas no mundo espiritual, o tempo se confunde. Tanto faz você passar 100 anos, 1000 anos, você não percebe, porque o espírito é eterno. E dentro da eternidade, ele não tem tempo de vida. O tempo realmente conta com a nossa realidade aqui, para nós, mas no mundo espiritual, não. Então, eu diria, né, que os espíritos têm infinitas atribuições, e muitas dessas atribuições a gente não está longe de entender, mas muito longe de entender mesmo, que a gente só vai entender com a evolução espiritual e com a evolução de conhecimento que a gente, porventura, venha a ter. Você entende assim, mais ou menos, Djalma? Também não? Entendo assim, desse jeito. A evolução ela é compatível com a atividade do espírito. A atividade do espírito é compatível com aquilo que ele pode desempenhar, que ele pode executar. Mirim, quer acrescentar alguma coisa? Não, tá bom. Ótimo. Vamos ver a nota que Kardec bota aqui, depois da resposta. Ele diz assim: as missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto, seja como espírito, seja como homens. São encarregados de ajudar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos num ciclo de ideias mais ou menos largo, mais ou menos especial, de preparar as vias para certos acontecimentos, de velar pela realização de certas coisas. Alguns têm missões mais restritas e, de certa maneira, pessoais ou inteiramente locais, como de assistir os doentes, os agonizantes, os aflitos, de velar pelos que estão sob a sua proteção de guia, de dirigi-los pelos seus conselhos ou pelos bons pensamentos que eles sugerem. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missão quanto as espécies de interesses por resguardar, seja no mundo físico ou no mundo moral. O espírito se adianta segundo a maneira por que desempenha a sua tarefa. É mais ou menos o que Djalma explicou, que você também explicou, né, Mirim? Não tem muita coisa diferente, não. Vamos a outra pergunta ou quer acrescentar alguma coisa?